Paz do Senhor, igreja. Amém. A paz do Senhor. Nós vamos dar aí a nossa sequência de estudos. Eu queria que você pegasse a escritura comigo e que nós abríssemos em Gênesis capítulo 15. Amém? Nós falamos no nosso encontro passado, um pouquinho aqui, paramos no final do capítulo 14 de Gênesis. Quem puder aí fazer a leitura em casa, né? Também é um texto que eu acho que a maioria de vocês já leram várias vezes, mas sempre é bom fazer uma releitura. Gênesis capítulo 14, nós falamos daquele momento de livramento de Jó. Aqui agora com esse recurso fica bom, né? Essa região aqui, daqui vinha o rei de Elão. Olha que legal. Ele vai pegar dessa região, aqui é outro mapa. Ele vai atravessar aqui a região da Síria, são os arameus. Quando se fala arameus ou sírios, são os mesmos povos, entendeu? Aqui que eles vão descer para essa região aqui, vocês estão vendo aqui é o Mar Morto. Aqui é o Vale do Jordão. Olha aqui já mais próximo, aqui é o Mar Morto, o Vale do Jordão. Mas é dessa região aqui, Elão ficava mais ou menos aqui. Eles vão chegar aqui, é onde eles vão capturar Ló. E nós contamos naquele dia, no nosso encontro passado, a história dos 318. Para se ter uma ideia, né, por aqui mais ou menos fica Damasco. Abraão pega daqui e sobe mais ou menos para essa região aqui para poder resgatar Ló junto com sua família e todo aquele povo que tinha sido capturado pelo rei de Elão e aqueles outros 4 reis. E aí nós falamos desse encontro que ele vai acontecer mais ou menos aqui. Por volta dessa região aproximadamente aqui, vai acontecer aquele encontro fatídico com o rei de Salém, Melquisedeque. Melquisedeque nós aprendemos que significa rei de justiça. E Salém significa também paz, que é Shalom. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele vai chamar o Melquisedeque de o rei de justiça e paz e vai dizer que o sacerdócio de Cristo, ele se estabelece em cima desse sacerdócio que é anterior à lei, que é o sacerdócio de justiça e paz. Mas passamos aqui para o capítulo 15, eu queria que você abrisse aqui comigo. Amém? Esse recurso, agora eu estou encantado com esse recurso aqui. Facilitar, né? Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Vocês notem que em Gênesis, cada vez mais, Deus ele vai apresentando uma característica. Aqui no capítulo 14, ele é apresentado como El Elyon, o Deus Altíssimo. Agora nós temos o Deus que é escudo. E aqui nós vamos vendo esses atributos de Deus sendo revelados para o seu povo. E aí, ele diz, não tenha medo, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Eu amo muito este trecho, porque Abraão ele é conhecido pelo quê? Qual é a principal característica que nos faz lembrar de Abraão? A fé, não é? Abraão é chamado de o pai da fé. Só que vocês notam que Abraão ele está cercado ainda de medo,
de pavores, de mentiras, e em alguns momentos ele é cercado de dúvidas também. Nota que mesmo aquele que ele recebe a alcunha de o pai da fé, mesmo ele vem, em alguns momentos, ele dialoga com Deus, apresentando as suas dúvidas. Olha o que ele vai dizer aqui. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro que possuo é Eliezer. Eu amo muito esse nome, Eliezer, porque significa o Deus que ajuda. Entendeu? Ixi, passei sem querer. Passei sem querer. O Deus que ajuda. Eliezer significa o Deus que ajuda. Naquele tempo, para vocês entenderem como que funcionava, se porventura um homem não tivesse filhos, ele poderia adotar alguém para herdar a sua herança. Hoje ainda é assim, né? Mas naquela época, um dos seus servos poderia, por adoção, receber toda a sua herança. E Abraão, ele recebe a promessa de Deus, mas ainda recebendo a promessa de Deus, o seu coração é visitado pela dúvida. Porque ele fala: mas como assim? Se eu continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco. Eliezer, ele é um arameu. Lembram que eu falei para vocês que Abraão também ele era um arameu? E em Deuteronômios a escritura vai chamar Jacó de arameu errante. Nós falamos, arameus são aqueles que vieram de Arã com A. E, inclusive, a língua, o aramaico, a língua que Jesus falava, adivinha disso daí. A região aqui é a região da Síria, que é onde ficavam os arameus. Deixa eu puxar aqui para vocês, estão vendo aqui, nordeste de Israel. Aqui já é o Líbano, aqui nós temos Israel atualmente. E aqui, a região da Síria é onde se fixavam a maioria. Na verdade, os sírios são os descendentes dos arameus. E a capital da Síria nessa época, a principal cidade, na verdade, uma das mais antigas cidades do mundo até hoje, é Damasco. É a caminho de Damasco, inclusive, que Paulo, ele se converte. Que legal, né? Nessa região, mais ou menos, que Paulo estava a caminho, quando ele se converte. Então, e aqui nós temos ele apresentando o seu servo de Damasco. Ele acrescenta: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: teu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Eu amo essa parte porque o verbo que ele utiliza aqui, e levando-o para fora da tenda. Se vocês notarem aqui, a forma que Abraão vai se relacionar com Deus e a forma com que Deus vai se relacionar com Abraão, normalmente é manifesto na teofania. Vocês lembram desse termo que eu falei para vocês, teofania? O que significa teofania? São manifestações da presença de Deus. Eu até disse para vocês, por exemplo, na sarça ardente, aquele fogo que se apresentava lá e que não destruía a sarça, ali nós estamos diante de uma teofania. E aqui nós estamos diante de um Deus que fala com Abraão e que o leva para fora da tenda, ou seja, ele está presente. Que figura é essa? E eu amo muito a representação de Cristo, porque aqui eu creio que é a manifestação física, real do Cristo já ressurreto. Por que eu digo isso, que é o Cristo já ressurreto? Vocês notam que um dos maiores limites das nossas vidas, o maior limite dos homens, não é nem o limite espacial. Dentro do espaço,
Dentro da terra, por exemplo, o homem consegue suprir esses limites de modo perfeito. Agora o tempo não. O tempo é um limite intransponível para o homem. Nós estamos nesse culto aqui. Amanhã, qualquer um pode visitar esse mesmo lugar, mas não pode visitar esse mesmo momento. Olha que isso. Eu posso hoje ir para essa região da Mesopotâmia, eu posso ir para a região de Israel, mas eu estou numa fronteira de distância que me coloca com uma barreira que é intransponível. E quando nós pensamos nisso, que esses limites que são intransponíveis para o homem natural, nós vemos que esses limites, eles são o tempo todo rompidos pela figura de Jesus. Para Jesus, o tempo é como ir a um lugar. Cara, que incrível isso! Parem para analisar. Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Isso acontece num dado momento da história, mas quando a gente entra nessa consciência, e notem o seguinte, que Deus ele estabelece o tempo como sendo uma figura inclusive, que vai ser sacralizada no decorrer dos dias. Como que isso é? Se a gente parar para analisar, ele cria o mundo em 6 dias e ele estabelece um dia sagrado. Nota que ele está trazendo o sagrado para dentro de todas as barreiras, o que não havia nas outras culturas. É bom eu parar aqui para falar sobre isso para vocês, porque eu não estou só filosofando. Eu estou trazendo para vocês uma consciência de amplitude dentro da adoração ao Senhor. Quando ele, por exemplo, ele estabelece as festas, no mês de Nissan, as 3 primeiras festas, que seria ali entre março e abril, que ele estabelece a Páscoa, os pães ázimos, as primícias. Aí passa o mês Ive, chega em mês de Sivan, ele vai estabelecer o Pentecoste. Aí passa Tammuz, Ab, Elu, chega em Tisri, que é nós estamos ali já na entrada das chuvas, das chuvas depois do verão. Nós já estamos ali no 7º mês, entre setembro e outubro. Ele estabelece mais outras 3 festas. Nota que dentro do tempo, ele está tirando o tempo do profano, e profano aqui não é o que vocês entendem por profano. É importante eu separar sagrado e profano do que é a consciência bíblica e a consciência divina acerca do sagrado e o profano. Profano, na maioria de nós, significa algo que a gente blasfema, que a gente escarnece. Não. Profano, no contexto bíblico, principalmente é o cotidiano, é o natural. O Senhor sempre, ele vai estabelecer a sua relação para conosco, nos tirando do cotidiano e nos levando para o sagrado, que o sagrado significa esse contato especial com Ele. Eu estou falando aqui de Jesus que chega e leva Abraão para fora da tenda. Eu estou falando de uma manifestação, de uma teofania, uma manifestação física, audível da pessoa de Deus, que conduz Abraão para fora da tenda para olhar para as estrelas do céu. E nota que ele fala, a tua descendência será maior do que as estrelas do céu. Nota que ele está traduzindo para Abraão, para que ele creia em algo que vai extrapolar o limite do tempo. E isso é que faz o tempo, nós sairmos da condição do profano, que é o cotidiano, que é o comum. Profano significa cotidiano, comum, e nós adentramos na consciência do que é sagrado. A fé, basicamente, é isso. A fé
é a convicção, é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. Ou seja, a fé naturalmente faz você romper o profano, que é o cotidiano, que é a simples expectativa, e te eleva para a condição de uma percepção que extrapola o lapso temporal. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, vai definir isso de modo muito maravilhoso, né? Citei aqui o grande versículo que traz o nosso conceito de fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a evidência das que se esperam. Quando você... o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele ainda vai citar o seguinte, que Abraão, ele não tendo visto o cumprimento de todas aquelas coisas, mas ele creu, porque a fé te transporta para o ambiente da eternidade, para romper o limite temporal. Essa é a delícia da fé. Em Romanos 10, Paulo ele vai dizer, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Gente, eu não entendo por que nós, crentes, somos, na maioria das vezes, tão resistentes em ler a Escritura. Nós somos tão resistentes em nos dedicar à leitura da Escritura. É evidente que quando nós estamos aqui no culto de ensino é para fazer com que esse cheiro chegue a vocês e dê mais fome de ler. Porque quanto mais a gente vai entendendo locais, a gente vai se entrando no ambiente espacial e a gente vai conseguindo mais ou menos interpretar como que aquilo tudo vai facilitando para a gente utilizar o poder da nossa imaginação. Vocês concordam comigo, né? Para qualquer judeu da época de Cristo, isso era muito simples. E principalmente para o costume judaico que se estabelece depois da grande diáspora, que se dá depois do ano 70 depois de Cristo, onde essa diáspora só vai ter fim, ainda está acontecendo o retorno dessa diáspora desde 1948. Mas entendam o significado de tudo isso que eu estou querendo colocar para vocês. Quanto mais nós lemos a Escritura, isso daqui é qualquer um que se permita. Quanto mais nós lemos a Escritura, parece que mais solidificada vai ficando a nossa fé. A leitura constante, regada por oração, por lágrimas, por busca de compreensão. E é lógico que nós que temos o chamado para o ensino, estamos aqui como facilitadores para vocês poderem serem introduzidos nesse caminho de estudo. É o que a gente faz aqui, é facilitar isso para vocês. Mas quanto mais a gente lê, mais nós vamos sendo preenchidos de fé. E mais essas histórias, elas vão saindo de um contexto quase que mítico, lendário, e elas vão se tornando histórias reais, como que filmes. Parece que nós somos pelo testemunho da Escritura. E eu gosto muito do escritor aos Hebreus no capítulo 11, que ele fala de testemunho. No testemunho é mais um transporte que pela fé te rompe a barreira do tempo e te leva para as coisas que já aconteceram. Ele até fala de Abel. Lembram o que significa o nome Abel? A gente falou aqui já. Nevoeiro. Ele fala que o testemunho de Abel até hoje clama. Gente, pensem nisso. O testemunho de uma oferta que depende de um cordeiro. Esse testemunho até hoje grita nos nossos ouvidos. É um transporte que rompe o limite do tempo para nós, nos transportando para aquilo que outrora
era incomunicável, como eu disse para vocês, qualquer um que vier aqui amanhã vai conseguir ver este lugar, mas não vai conseguir estar no mesmo momento. Entretanto, o testemunho te devolve a isso. E não somente isso, o testemunho transpõe a barreira do tempo e da morte e chega onde vocês nem imaginam. E aqui eu lembro de Jesus falando: e ser-me-eis minhas testemunhas. Cara, isso é muito poderoso. Isso significa que nós já nos revestimos hoje das vestes da eternidade através do testemunho. Aquele tabernáculo, este tabernáculo que nós vamos nos despir na ocasião da morte ou do arrebatamento, este tabernáculo que nós vamos nos despir para nos revestir agora de um edifício celestial conforme as coisas eternas, ele se antecipa a nós como esperança por meio da fé através do nosso testemunho. E o testemunho, ele acontece antes da lei. Neste texto, quando Deus leva ele para fora, né? Seu herdeiro não será este, levando-o para fora da tenda. Disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a tua descendência. E aí o verso 6 vai dizer o seguinte: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Eu amo esse trecho porque ele vai ser novamente citado por Paulo em Romanos no capítulo 4. Ali nos primeiros versículos, vocês leem lá do versículo 1 ao 3, ele vai citar novamente este trecho. Que ele vai falar, nós somos justificados pelas obras? Não, não. Abraão creu, e isso, a fé que o justificou. Abraão creu e isso lhe foi reputado por justiça. E o crer aqui não significa que em alguns momentos você não vai titubear nos mares dos medos. Não, não. Abraão vai fraquejar mais à frente. Mais à frente ele vai fraquejar. Mas naquele momento, ele simplesmente se deleita na dependência e ele repousa no poder daquela palavra. Isso foi reputado para ele como justiça e ecoa como um testemunho até hoje para nós. E aí se rompe o tempo. Eu assisti esses dias um filme com a Lucinha, filme romântico lá, esqueci agora, eu acho que é A Casa do Lago. É, né? A Casa do Lago. E é bem legal aquele filme. Esse é um filme romântico, é lógico, totalmente fictício. Mas o cara se comunica com a mulher por cartas, sendo que eles estão distantes um do outro 2 anos, em épocas diferentes. Aquele lugar onde ele deixa a carta, ela não está, mas ela recebe a carta 2 anos antes. Ela está no mesmo lugar 2 anos antes. Então o que está rompendo aqui o limite, o que transpõe o limite, não é o espaço, é o tempo que faz com que eles... E ali eles vão colocar uma trama muito inteligente, uma trama muito bacana, um romance bem interessante. Mas eu gostei demais daquilo ali, porque nos faz refletir nessa questão temporal. E nos faz refletir justamente nisso que nós estamos pensando aqui. O romper este limite através do testemunho, e esse testemunho chega a nós na forma como se fosse de cartas. Porque isso foi escrito, endereçado a nós que cremos. Um presente de Deus para transpor tudo.
E existe uma comunicação. Eu amo também o escritor aos Hebreus quando ele fala disso. Quando a igreja se reúne para se congregar. E aqui a grande importância de se congregar, que as pessoas não compreendem, ainda parece que não entra na cabeça das pessoas a importância de se congregar. Quando nós nos reunimos aqui para nos congregar, o escritor aos Hebreus diz que a reunião de todos os santos está acontecendo, rompendo espaço e tempo, está acontecendo ao mesmo tempo no culto. Cara, vocês já imaginaram isso? E aqui não é culto a mortos, não. Porque nós cremos primeiramente que aqueles que foram salvos no Senhor já passaram da morte para a vida. Nós temos que compreender que esse limite temporal, que é uma barreira para nós, ele se rompe completamente quando nós falamos de fé e quando nós nos reunimos no nome do Senhor. De fato, a igreja toda, todos os santos se reúnem. Cara, eu não entendo que mistério que há nisso. Uma reunião que rompeu o espaço-tempo. E aí nós somos, volto lá atrás, nós que somos chamados de cartas escritas, nós também estamos sendo endereçados ao coração deste mundo principalmente. Nota que a Escritura diz, vós sois cartas escritas e lida em todo o mundo. Uma carta que rompe novamente esses lapsos temporais. E aí eu retorno. Esse Cristo que pega Abraão e leva para fora da tenda é o Cristo que está assentado hoje à destra do Pai. E que hoje, não estando fisicamente presente, mas ele nos deixa, ele rompe a barreira aquela barreira da manifestação esporádica do Espírito Santo. E agora ele se derrama sobre toda a carne. Isso daqui é algo mais absurdo. Nós saímos completamente da condição do profano para a condição do sagrado o tempo todo, de modo ininterrupto, gente. Não existe mais comum na vida do crente. Não existe mais cotidiano, ordinário na vida do crente. É sempre tudo extraordinário, é sempre tudo sagrado, é sempre tudo sobrenatural, é sempre tudo dessa forma. Porque é o rompimento de tempo, espaço, é o rompimento de todas essas barreiras. E mais uma coisa, é agora uma promessa que consegue alcançar a todos nós. Me entristece aqueles que tentam colocar limites na manifestação dos dons espirituais, que dizem que os dons espirituais eles se encerraram com o último dos apóstolos, que eles existiram apenas para confirmar o testemunho da Escritura. Primeiro, que não há nada na Escritura e pode ler de cabo a rabo. Eu já li. Você não vai encontrar nada que diga que os dons espirituais eles existiram apenas para confirmar o testemunho final da revelação da Escritura que nos seria dada. Não. Primeira coisa é essa. As promessas de Deus, elas se firmam, são discernidas, e o que nos é dado é
e eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Quando a gente vai um pouquinho mais à frente, por exemplo, Saul, em alguns momentos esporádicos, ele é tomado pelo Espírito de Deus e inclusive ele profetiza. A unção dele diante de Samuel, quando Samuel o vai ungir, é uma história bem interessante, né? Ele está ali tentando achar uns cordeirinhos, acho que é umas ovelhinhas, né? Os jumentos, obrigado. Está querendo achar lá uns jumentos que o pai dele perdeu lá, e ele sai andando tudo, caçando esses jumentos. E aí quando Samuel diz que ele será ungido como rei, ele é tomado do Espírito do Senhor e ele começa. A Escritura utiliza o seguinte formato. Ele diz que ele entra numa espécie de transe e passa a profetizar. Mas isso é esporádico. Depois o Espírito sai de dentro do profeta e ele se torna um homem profano. E depois, mais do que profano, ele se torna um homem pecador. Davi, ele tem o Espírito do Senhor sobre ele durante um lapso temporal muito maior. Mas o mesmo Espírito não repousa o tempo todo sobre os seus filhos. Salomão inicia bem, mas termina muito mal. Depois vem Roboão, totalmente injusto. Abias, um rei também totalmente profano. Aí vem Asa e salvaguarda um pouco, né? Vem um cara justo, que faz o que Deus amava. Vem Josafá também, que é aquele cara que vai fazer o que Deus ama, mas comete um erro. Casa o filho dele com a filha de Acabe, Atalia. Vem Acasias, vem Jeorão, depois vem Acasias, aí morre Acasias tentando ajudar o primo dele, e vocês notam que são esporádicos os reis de Israel que são justos. Mas vamos ter, como eu disse, Asa, Josafá, aí vão passar ali vários reis, Jeorão, Acasias, Joás, durante um período, enquanto ele está ali debaixo dos cuidados de Joiada, ele ainda se mantém fiel, mas depois ele vira profano de novo. E profano, muito mais do que profano, se torna rebelde, trazendo idolatria. Aí você vai de Joás, vai passar por Amazias, Uzias, aí vem, como é que é o outro? Jotão, Acais, lá em Ezequias de novo, retoma a fidelidade ao Senhor. Vocês notam que é extremamente esporádico, porque eles não conseguem, eles não estão o tempo todo, a promessa de serem revestidos do Espírito Santo depende sempre de eles obedecerem ou não a Deus. E aqui separa nós deles. A promessa, o penhor da salvação, o derramamento do Espírito Santo, o Consolador, ele é que vem como garantia. A garantia nunca mais vai se estabelecer na condição de eu fazer algo para alcançar aquele estágio espiritual. Agora não. Eu recebo a garantia por meio do Espírito. E essa garantia é que me leva, me conduz às boas obras e me conduz a manifestar a santidade. Não que isso, no início, não fora dessa forma. Eu disse para vocês que Deus ele sempre nos contempla com a benevolência para depois nos entregar o mandamento. É ou não é dessa forma? É sempre essa ordem. Primeiro vem a benevolência e depois vem a obediência.
Primeiro ele entrega para a gente tudo aquilo, por exemplo, no Éden. O Éden, tudo que existe no Éden é sagrado. Não existe nada profano no Éden. Na virada do dia, todas as vezes, no pôr do sol, quando o crepúsculo se ajusta no céu, o Senhor vem e os visita, porque essa conexão é perfeita, é tudo sagrado. Isso se perde e nós adentramos no ambiente do profano, do cotidiano. Os lugares altos, eles nascem com este desejo de novamente fazer essa reconexão, sair do profano e novamente se estabelecer uma reconexão com o sagrado. Mas ainda quando o homem, ele tenta fazer isso sem que esteja à frente o Espírito do Senhor, todas as vezes que o homem tenta fazer isso, o que ele gera é mais perversão, perversidade, e o que ele gera é pura rebelião. Babel, não seria isso? O zigurate, que nós vimos, isso daqui é uma tentativa disso. Quando você imagina que isso daqui foi criado para colocar um templo sobre essa montanha, porque na Mesopotâmia é uma região extremamente plana, vocês estão vendo tanto que é plano lá por trás, né? Se não tem montanha, a montanha eu crio. Para ir para os lugares altos e sair da condição do profano e entrar novamente, estabelecer e entrar na condição do sagrado. Vocês acham que eles conseguiram estabelecer isso? Não. Porque na verdade, nunca está estabelecido num caminho onde o homem vai até Deus. É o oposto. É sempre um caminho onde Deus vem até o homem. É a santidade se derramando sobre a impureza e purificando a impureza. É o Deus Altíssimo se comunicando e se permitindo ter comunhão de vinho e pão com o servo Abraão na pessoa do sacerdote Melquisedeque. É o tempo todo isso se revelando. Nesses rompimentos do cotidiano, para que agora tudo seja extremamente especial. Eu respeito os adventistas do sétimo dia, nisso que eles creem. Sei que muitas das suas ideias são realmente totalmente distorcidas da consciência da fé cristã. Eles de fato têm os escritos de Ellen White como sendo como sendo no mesmo pé de igualdade da Escritura, o que isso é um absurdo. E que isso é um absurdo para qualquer um que creia. Apesar que a Igreja Católica faz isso há muito mais tempo. A palavra do Papa está em pé de igualdade, na verdade está em maior, está num patamar superior à da Escritura. Mas por que eu retorno aqui nos adventistas? Porque eles ainda estabelecem o sábado como sendo sagrado. Quando, na verdade, a partir de Cristo, tudo é sagrado. Quando a partir de Cristo, tudo é sagrado. Olha nas coisas que seriam mais cotidianas. Por exemplo, um casal, quando se casa, os dois vão ter a intimidade deles. Ou não é algo que, para qualquer um, poderia ser lido como profano, como comum? Lembra que profano eu não estou falando que é pecaminoso, não estou falando isso, mas seria lido como comum, como profano. O que a Escritura lá em Hebreus vai dizer?
imaculado seja o leito matrimonial. É uma conversão do sagrado. Ali, naquele ambiente de intimidade, onde os dois se tornam um, onde ali existe um templo acontecendo de adoração ao Senhor, naquela intimidade, tudo deixa de ser profano e se torna extremamente sagrado. Tem gente que vai se rebelar e vai profanar isso colocando pornografia, vai colocar um monte de maluquice nisso. Mas ali é um ambiente extremamente sacro, porque quando nós estamos falando da nossa vida na fé, tudo vai se tornar sagrado. Tudo vai se tornar sagrado. Como é que diz aquele hino? Eu tudo a Deus consagro, em Cristo o vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu. Isso. É isso que está acontecendo aqui. Entendam que quando Deus ele rompe os céus para novamente se relacionar com o homem, na pessoa ali de Abraão, onde vai ser estabelecida uma promessa, lembrem que antes a humanidade era toda ela para ser o representante de Deus diante de todo o cosmos, diante de toda a criação. Agora Deus ele vai estabelecer a partir de um homem uma descendência, e a partir dessa descendência que vai ser a luz para todos os povos, ele vai estabelecer um descendente. E desse descendente, agora nós fazemos o caminho contrário. Agora, nós, como igreja, e aqui é a responsabilidade que repousa sobre nós. Nós, como igreja, somos os representantes dessa reconexão. Esse livro aí que o Levi me apresentou, o Mapa Ilustrado da Bíblia, tem um ponto aí que ele mostra um triângulozinho, eu acho que é nesse livro aí, que ele vai mostrando, né, o povo de Israel, aqui embaixo. Dentro do povo de Israel você tem a tribo de Levi, dentro da tribo de Levi você vai ter o sacerdócio de Arão, e dentro do sacerdócio de Arão, no topo da pirâmide, nós vamos ter a vítima, que é o cordeiro que estabelece a conexão final entre a humanidade e Deus. O detalhe é que todos nós agora somos sacerdotes. Todos nós. Todos nós. Todos nós agora exercemos esse sacerdócio. E nós estamos o tempo todo em contato, por meio do Espírito Santo, com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é a vítima, é a conexão final com o próprio Deus. Significa que a nossa segunda é tão sagrada, tão santa quanto o nosso sábado. Que o nosso janeiro é tão santo quanto o fevereiro de carnaval do povo aí fora. E o nosso fevereiro é também tão santo, independente de qualquer coisa. Que todos os nossos dias agora são arrebatados, são elevados ao Senhor, e não somente isso, as nossas vidas, a nossa existência é elevada ao Senhor, rompendo essas barreiras de tempo, de espaço, de condições de santidade, porque agora um substituto que foi feito maldito, que foi feito maldição em nosso lugar, ele
Ele nos dá ousadia para nós passarmos por aquele santo e vivo caminho onde nos aproxima do Santíssimo, passando pelo véu rasgado que representa o seu corpo dilacerado. Nós vamos até o altar do Senhor, no trono da graça, em um simples momento como este que nós fazemos aqui ao dobrar nossos joelhos e orarmos a Ele. Cara, vocês entenderam isso? Se a igreja entendesse isso, ela não perderia um minuto da oportunidade de orar. Ela não perderia um instante dessa. O nosso culto de quarta-feira estaria mais cheio do que o culto de domingo. Estaria mais lotado do que qualquer outro culto, porque o nosso culto de domingo, ele tem esse teor evangelístico, onde aqui o ministério de louvor louva de modo mais completo, para de certo modo trazer algo agradável ao Senhor e também àqueles que estão ouvindo. Mas, gente, nisso tudo, nesses detalhes, no secreto do teu quarto, ou quando nós nos congregamos, tudo isso está santificado no Senhor. É o tempo, é o espaço, é a comunhão, é a conexão. Todas estas coisas estão conectadas e a partir daí nós vamos vendo o Espírito Santo falando conosco em cada detalhe. Eu dou um exemplo para vocês. A pregação de domingo que o Jadson trouxe aqui foi uma resposta direta a uma decisão que eu precisava tomar. Minha esposa sabe disso, só ela sabe. Mas uma decisão muito séria que eu deveria tomar. E aquela pregação de domingo que eu vinha orando, o Senhor já tinha me falado, mas aí o Senhor ainda me confirma em domingo a decisão que eu tinha que tomar. O Jadson não faz ideia de que decisão é essa. Tudo isso pelo Espírito Santo de Deus. Vocês me explicam isso? Senão este Espírito que profeticamente ele é derramado sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão. Gente, só sonha normalmente quando a gente é novo, por expectativa de futuro. Aqui não. Os velhos, eles semeiam já conseguindo perceber a grandeza daquela árvore independente do tempo, porque não existe mais barreira temporal. Para a gente não existe mais barreira espacial, não existe mais barreira sacrificial. Tudo é sagrado. E Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. E o Senhor ainda lhe disse: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. E perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber se tomarei posse dessa terra? E respondeu-lhe o Senhor. Nota que ele já tinha crido. Mas algumas dúvidas, algumas questões, não vou dizer nem dúvidas, mas algumas questões ainda repousam no coração daquele que creu. E por isso ele pergunta: como posso saber que tomarei posse dela? E respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. E Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. E nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxortava. Eu vou parar um pouquinho aqui e a gente retorna no texto.
Nota que a representação aqui das aves de rapina tentando descer sobre aqueles cadáveres que foram vitimados. Lembram que eu estou dizendo sobre aquilo? O sacerdócio, a última conexão que se dá entre nós e Deus se dá por meio da vítima, do animal que ele é morto, para o estabelecimento disso, daquele que vai ser morto para o estabelecimento final dessa consagração, na representação de Cristo. Notem que aqui as aves de rapina vêm com essa representação do inimigo que tenta atacar o propósito da vítima. Cristo viveu isso do início. Na verdade, Cristo, isso está acontecendo durante todo o tempo. Em Moisés, que seria o libertador do Egito, já há uma perseguição. Nós temos inúmeras tentativas de destruição do povo de Israel, que seria a luz das nações. Nós temos, no tempo do exílio, a necessidade de o povo ser levado para a Babilônia, aprisionados na Babilônia, para que possa ser salvaguardado um remanescente do povo de Deus, do qual viria a raiz de Davi, do qual viria o descendente. Não preciso nem dizer, quando chega em Herodes o Grande, quando ele sai matando as crianças de até 2 anos de idade, num ato de perversidade e ao clamor de Raquel por seus filhos, numa tentativa de destruição de Jesus Cristo, onde o anjo do Senhor, livrando Jesus Cristo, determina que José o leve até o Egito. Ou seja, na região que seria sagrada, na região que era para o povo se estabelecer por posse, nessa região, eles têm que descer dessa região para o Egito, para que Cristo seja salvaguardado das tentativas de Satanás em destruí-lo. Depois, no deserto, mais ou menos por aqui, Jesus é tentado. Depois, ao final, em Jerusalém. Não, calma, pode deixar, meu bem. Em Jerusalém, Hebrom. Deixa eu puxar aqui mais um pouquinho. Nessa região aqui, Jesus vai ser morto. E o inimigo, no ato quase que suicida, num ato de autodestruição, vê que não consegue vencê-lo. As aves de rapina que vêm para tentar desfazer o sacrifício. Isso acontece nas nossas mentes, principalmente quando a gente deixa de buscar ao Senhor e desejá-lo como nós deveríamos desejar. Hoje, Paulo ele vai falar em Romanos 12, rogo-vos, pois, pela compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. Hoje, este sacrifício se estabelece nessa consciência, e quanto mais nós nos inundamos nessa consciência, mais profundo a gente vai atravessando, e a gente vai vendo como que o cotidiano, quanto que as coisas dessa vida elas são bobas, são vaidades de vaidades, e a gente vai atravessando para o ambiente do sagrado diante do Senhor.
Isso acontece quanto mais a gente lê, quanto mais a gente mergulha em conhecer a Deus. E eu falo que o conhecer não significa conhecer a Deus teologicamente, isso que eu estou passando para vocês, mas nesse conhecimento de conexão, de intimidade, de oração, de dedicação, de desejo cada vez mais profundo por Ele. Vou confessar uma coisa para vocês, por muito tempo meu coração esteve dividido. Quando eu me casei com a Lucinha, por algum tempo ainda meu coração estava dividido entre, de fato, exercer o meu ministério pastoral e me dedicar a outras coisas. Até que, de repente, o Senhor virou para mim e falou: acabou, meu filho. Você vai lá, você vai trabalhar do jeito que você trabalha, eu vou te trazer todo o sustento que é necessário, vai ser entregue para você. Mas você não precisa de mais nada além disso. Apenas me busque de todo o teu coração. Eu encerrei. Eu não estou falando que você não deve estudar, que você não deva buscar, entendeu? Consagre isso ao Senhor. Mas o meu coração agora não. Meu coração agora, ele tá, minhas forças, a minha energia, ela está totalmente voltada para a obra do Senhor. Eu cumpro o que eu tenho que fazer, as minhas obrigações, cumpro com todo o zelo que eu tenho que entregar, mas todos os dias eu acordo. Durante 5 dias da minha semana, eu tenho 16 horas de acordado. Dessas 16 horas eu vou entregar 6 horas para trazer o sustento para minha casa, mas as outras 10 horas eu vou me dedicar à minha família, que é a obra de Deus na minha vida. Eu vou me dedicar à igreja do Senhor, que é a obra de Deus manifesta. Acabou para mim. Entender isso para mim foi um diferencial. Porque o tempo todo parece que o inimigo ele me bombardeava e eu me sentia sempre fazendo as coisas pelas metades. E coisas que eu amo hoje, eu estou disposto a abrir mão completamente. Eu sempre amei estudar música, estudar guitarra, estudar essas coisas. Se hoje vocês perguntarem para mim, isso para mim, eu venho aqui para servir a igreja, nisso porque está faltando um guitarrista, mas eu estou doido para esses meninos aí aprender, tomar meu lugar aqui, e eu não precisar mais encostar num instrumento, a não ser por um dia que eu estiver lá com vontadezinha e tocar, mas deixar isso completamente por eles, para eu me dedicar naquilo que eu preciso entregar para a congregação. Estou dando isso como exemplo para vocês. Mas o inimigo, ele tenta o tempo todo conduzir as nossas mentes e profanar aquilo que é para ser sagrado. E eu amo muito esse trecho. Quando ele diz que Abraão as enxortava, e ao pôr do sol, quando as aves de rapina já não conseguem enxergar bem, Abraão foi tomado de um sono profundo. E eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. E então o Senhor lhe disse: olha o rompimento novamente da barreira do tempo. Olha o ministério profético acontecendo aqui. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra distante. Antes ele tinha perguntado: mas como que eu tomarei posse dessa terra? E o Senhor lhe está respondendo: vai, prepare o sacrifício. Que é essa conexão que vai te tirar da região do profano, do cotidiano, e vai te levar para a região do sagrado. E ele vai dizer: saiba que os teus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. E você, porém, irá em paz a seus antepassados, e será sepultado em boa velhice.
E na quarta geração de seus descendentes, seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. E depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. E naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigarreus e dos jebuseus. E aqui rompe-se novamente o tempo. O que o ministério profético é? Uma vez eu falei para a igreja sobre a diferença entre profecia e adivinhação. Vocês lembram disso? Lembram? Hã? Eu lembro que você falou, mas não lembro o que disse. A adivinhação, ela se baseia em prognósticos. Prognósticos, um homem inteligente, ele consegue fazer. Hoje, com a nossa tecnologia, a gente pode saber se vai estar frio amanhã, se vai estar calor, que horas que vai estar frio, se vai chover, se não vai chover. Tem o grande El Niño que se formou aí, nós sabemos, já estamos, os países que estão se programando para a seca, para o que vai acontecer com as colheitas, estão vivendo debaixo desses prognósticos. Um adivinho, quando ele está possesso do espírito de adivinhação, o espírito de adivinhação, ele consegue ter uma leitura baseada em probabilidades do futuro. Já a profecia se estabelece no que já foi firmado desde a eternidade como verdade imutável e ponto. Quando o Espírito do Senhor vem sobre Abraão, Abraão não adivinha o futuro. Ele simplesmente vê o que está determinado, porque como está no Salmo 139, todos os nossos dias já estão escritos no livro do Senhor. Quando o Cordeiro Santo, ele pega aquele livro, o único que é digno de abrir o livro, que ele é escrito por dentro e por fora, e ele está com 7 selos, o único que é capaz de romper cada um daqueles selos. Aquele livro é uma representação de toda a história humana com a intervenção divina acontecendo. Ele é o único que consegue ler através de cada um daqueles selos. Daniel, por exemplo, quando ele escreve, termina de escrever todas as revelações, o que Deus determina a Daniel? Sela este livro. E no tempo certo, ele será lido e compreendido. Mas para aquele tempo de Daniel, não seria compreendido, e dependendo de quem está endereçado, mesmo a quem está endereçado, não seria compreendido. Tanto é que Cristo, que se você fizesse a contagem das 70 semanas, você saberia o exato momento, o dia e a hora em que Cristo entraria triunfalmente montado num jumentinho dentro de Jerusalém. Isso acontece no ano 30. Se você fizer a contagem, é perfeito. Em dias, é perfeito. E o povo de Israel, o povo judeu, perde o dia da visitação, porque na mente deles ainda estava selado. E aí se cumpre aquilo que Jesus, que o próprio apóstolo João tinha dito, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. É o rompimento de qualquer limite temporal. Olha para quem está do seu lado e diz assim: você não é filho do tempo. Você não é filho de Cronos. Você é um filho do eterno. Amém. Cidadão da eternidade. Para nenhum de nós aqui existe mais esses limites. Isso é a fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a evidência é a prova das coisas que não se veem. Abraão creu, isso lhe foi reputado por justiça. Quem aqui crê? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Obrigado, Júlia. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós em Ti não vivemos mais o profano, o cotidiano, o comum, o ordinário, Senhor. Nós que cremos, fomos revestidos do poder de sermos chamados filhos de Deus. Sobre nós repousa agora o título de Benai e Elohim, filhos daquele Deus Santo. Somos firmados em Ti, Senhor. E não há mais barreira em nós, barreira de tempo, barreira de espaço, não há mais barreira nenhuma, Senhor. Não há mais barreiras circunstanciais, doenças, nada, nada. Teu servo Paulo, que é nosso irmão, tão santo quanto nós somos, tão chamado quanto nós somos chamados, tão escolhido como nós somos escolhidos. Teu servo Paulo disse: o que nos separará do amor de Cristo? Aleluia. O que nos separará de Ti, Senhor? Nada. Nem a morte, nem a vida, nem potestades, nem principados. Nada, nada. Nem o presente e nem o porvir, porque nós não nos estabelecemos mais debaixo de expectativas, mas nós nos estabelecemos debaixo da firme convicção do que esperamos. E ainda que nós não possamos ver com os nossos olhos carnais, mas já estamos revestidos da fé que nos conduz a Ti. Há uma esperança que extrapola tudo. Tudo aqui, Senhor, neste mundo é tão vão, é tão comum. Os maiores palácios, as maiores mansões, os lugares mais belos, eles se tornam tão comuns. Entretanto, nós, Senhor, não somos comuns. Somos aqueles que são chamados de verdadeiros adoradores, a quem o Pai os procura. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E, Senhor, isso significa que onde nós chegamos, em qualquer tempo que nós abrimos a nossa boca, e aqui tempo não como Cronos, mas como Kairos, como momento determinado, aquilo, Senhor, não é mais um ato comum. Que nós não venhamos a profanar a Ti. Que nós não venhamos a ter por comum o Teu sacrifício, o Teu sangue. De quão maior castigo será merecedor aquele que profanar o sangue da aliança tiver por comum
o sangue da aliança, que pisar o Cordeiro de Deus e fizer agravo do Espírito que nos tem santificado. Senhor, não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para uma consciência de fidelidade e para uma garantia de que nós seremos fiéis, porque o teu amor que nos constrange, nos conduz a essa fidelidade, e o teu Espírito é o penhor desta aliança. Amém, Jesus. Aleluia. Nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos entre pais e filhos, nos nossos relacionamentos entre irmãos, onde quer que nós cheguemos, ali não é mais um ambiente profano, porque o Senhor nos tem santificado em tudo, e todo o nosso ser se apresenta diante de Ti como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional. E nós não nos adequamos, mas não nos amoldamos, não nos conformamos mais com este tempo presente, porque nós somos filhos da atemporalidade, somos filhos do eterno, somos habitantes da eternidade, não podemos estar conformados a tudo que está neste tempo. Pelo contrário, somos chamados à eternidade. E a eternidade já significa, neste tempo, a experiência da tua boa, agradável e perfeita vontade. Gera cada vez mais fé nos nossos corações. Ainda que em alguns momentos a nossa fé questione, mas nós sabemos que o Senhor sempre nos dará a resposta. Nós te agradecemos, Senhor. Olhe para esta congregação, Pai. Faz com que mais e mais pessoas queiram estar aqui, Senhor. Faça com que nasça um desejo ardente nas regiões circunvizinhas de mais e mais pessoas que queiram te conhecer mais, e por meio de cada um, do menor ao maior, de cada criança, de cada um que está aqui, Senhor, de cada um que faz parte deste ambiente congregacional, desta membresia congregacional, que o Senhor possa estabelecer esta conexão, para que cada um possa ver os santos que estão aqui. O romanismo, o catolicismo romano depende da canonização de alguns poucos ao nível de santos. Nós não, Senhor. Todos nós somos santos. Somos o teu povo santo, nação santa, povo adquirido, povo eleito. Ó Deus, que nessa consciência nós possamos adentrar na experiência do extraordinário e do sobrenatural em Ti, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Divino está contigo.